A porta aberta. Em Glasgow, na Escócia, uma jovem como muitos adolescentes de hoje, tinha problemas em casa, revoltada com os limites impostos pelos pais. Rejeitava os princípios religiosos da família, ao ponto de um dia declarar: "Não quero seu Deus! Desisto! Vou embora!" E aquela adolescente saiu de casa decidida a ser uma mulher do mundo. Mas logo viu que não era tão fácil viver sozinha e, incapaz de arrumar um trabalho, acabou por se prostituir para sobreviver. Os anos se passaram e ela continuou em sua vida irregular. Seu pai morreu, sua mãe envelheceu e durante esse tempo não houve contato entre mãe e filha. Tendo então ouvido falar do paradeiro da moça, a mãe foi até a zona de prostituição da cidade, tentando encontrá-la. Parou em cada uma das igrejas que auxiliam pessoas carentes, pedindo apenas: "Eu poderia deixar aqui este retrato?" Era uma fotografia daquela mãe grisalha e sorridente, com uma mensagem manuscrita: "Eu ainda te amo. Venha para casa." Passaram-se mais alguns meses e nada aconteceu. Então, um dia, a jovem foi a uma igreja pedindo algo para comer. Sentou-se distraída, participou da missa que ali estava ocorrendo, lá no fundo. Quando seu olhar bateu no quadro de avisos, viu um retrato de longe e percebeu que era alguém conhecido. Ao se aproximar, bem que pensou: seria minha mãe? E chegou mais perto ainda. Depois de aproximar-se bem, aquela moça não conseguiu esperar o final da missa. Ela tinha lido a mensagem que estava no quadro, embaixo daquela foto: "Eu ainda te amo. Venha para casa." Reconheceu que era sua mãe e saiu dali chorando. Era bom demais para ser verdade. E já era noite. Mas, tocada por aquelas palavras, a jovem dirigiu-se até o caminho da sua casa. Quando chegou, o dia já amanhecia. Temerosa, aproximou-se timidamente, sem saber exatamente o que fazer. Então, bateu à porta. Esta se abriu sozinha. Ela chegou a pensar que alguém tinha arrombado a casa. Preocupada com a mãe, correu para o quarto, mas a mulher estava dormindo. A filha a acordou, dizendo: sou eu, mamãe. Voltei para casa." A mãe, ao abrir os olhos, não conseguia acreditar. E em prantos abraçou-se à filha, que disse: "Eu fiquei tão preocupada com você." A porta estava aberta e pensei que alguém tinha entrado. E realmente, a porta estava aberta para você entrar, minha filha, desde quando você saiu. A mãe então docemente disse: "Querida, desde o dia em que você se foi, aquela porta nunca esteve fechada." Meu irmão, minha irmã, eu imagino a grande choradeira, a choradeira do amor daquela mãe, a choradeira do arrependimento daquela filha, da dor daquela filha. De um lado, choradeira de dor, de outro, de amor, mas ambas as lágrimas continham o mesmo teor: a felicidade. Aquela moça voltou a sentir-se amada e descobriu que nunca
tinha deixado de ser amada. E aquela mãe sentiu-se aliviada por tantos anos de dor, porque só uma mãe sabe como corta, como dilacera a distância de um filho ou de uma filha perdidos. Uma mãe que tem um filho perdido, uma filha perdida, e eu imagino que você está entendendo bem este termo, que está vivendo uma vida ruim, errada, sofrendo. Assim como aquele filho pródigo que estava perdido no mundo, lá da Bíblia. Uma mãe que tem um filho perdido, uma filha perdida, sente uma dor incessante, por anos a fio, até que algo aconteça. É assim no coração delas. O que nós acabamos de ouvir neste relato não é difícil de acontecer, menos ainda neste nosso mundo, que está cada vez mais nos mostrando uma face de insensibilidade. É verdade que a palavra de Deus já havia previsto que chegaria um tempo que o amor se esfriaria na face da terra. Como nós temos corações frios no amor, de filhos para com pais, e temos também de pais para com filhos. Há pais, é que eu me refiro ao pai ou à mãe, que mesmo tendo gerado, sido agraciados com o dom de um filho ou uma filha, conseguem viver como se eles não existissem e vão levando aquela mesma vida de antes, de terem sido chamados à paternidade ou maternidade. Uma frieza, uma insensibilidade tão grande. A palavra de Deus já nos advertiu disto. Chegaria um tempo em que o amor se esfriaria na face da terra, em muitos corações. Mas eu reconheço que, como também aconteceu com esta menina, em tempos revoltosos e revoltas, revoluções têm acontecido neste nosso mundo, especialmente nas últimas décadas, muitas revoluções em âmbito social, industrial, em âmbito tecnológico, em âmbito comunicativo, mas algumas revoluções na área moral, sexual, que vieram para cortar mesmo os laços de amor entre pessoas que se amam numa família. As revoluções que costumam chegar ao seu êxito com 30, 40, 50 anos, se elas não são interrompidas da forma correta, com homens cheios de valor, elas são capazes de punir a humanidade daquele determinado tempo, como aconteceu, por exemplo, em muitos impérios. Se a gente for ler, por exemplo, a derrocada dos impérios que esse mundo já conheceu, Império Romano, Império Turco, Império Otomano, Império dos Incas. Quantos impérios já conhecemos? Eles começaram a cair quando os valores morais estavam em baixa. Os valores morais foram de tal forma sendo retirados das sociedades daquela época que aquele império ficou frágil, frágil, frágil e sofreu a derrocada. Também em nossos tempos, ou nós apresentamos um antídoto, e este antídoto é como aquela vacina contra o veneno da cobra, que vem para impedir que o veneno da cobra nos mate. Ou nós apresentamos o antídoto contra o veneno desses tempos agora de frieza no amor, e frieza no amor nós uns com os outros, e frieza no nosso amor para com Deus. Qual é o antídoto? Mais amor entre nós, mais amor a Deus. Esse é o antídoto.
nos amarmos mais dentro das nossas casas, nos amarmos mais nas nossas comunidades, nos amarmos mais na nossa igreja e amarmos mais a Deus. Essas duas práticas caminhando juntas se tornarão o antídoto. E olha, não se preocupe, nós não precisamos ser muitos, basta que nós sejamos eficientes no nosso propósito. Basta que a gente tenha fidelidade e determinação no nosso propósito. Você se lembra? Se você não se lembra, procure conhecer como cresceu o cristianismo, como o cristianismo venceu a perseguição dos 3 primeiros séculos. Os cristãos eram pouquinhos. Como é que eles foram se multiplicando? Está lá em Atos dos Apóstolos. Vejam como eles se amam. Eles põem tudo em comum. E eles suplicam a força do alto. Eles clamam e são conduzidos pelo Espírito Santo, que faz milagres e que faz coisas extraordinárias na vida deles. Assim, os primeiros cristãos. Eles foram rompendo a barreira do ódio, das matanças, das perseguições. Quanto mais perseguiam os cristãos e matavam os cristãos, mais os cristãos se multiplicavam. A ponto de um dos grandes santos da igreja dizer: a semente, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Isto é, quanto mais vocês nos matam, falando aos perseguidores do cristianismo, mais nós nos multiplicamos. Então não se preocupe, a gente não precisa ser muito. Basta que nós sejamos fiéis. Amemo-nos entre nós, dentro das nossas casas, e amemos a Deus. Essa fortaleza será impenetrável para esta força do mal que está aí, da frieza dos corações. Sabe, gente, a palavra de Deus, ela é tão sábia e nos alcança o tempo inteiro, em todos os momentos. Lá em João capítulo 12, versículo 48, diz assim: aquele que me rejeita e não acolhe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que proclamei, essa o julgará no último dia. A palavra de Deus, ela é certeira. Ela nos dá garantias, ela nos adverte, ela nos exorta, ela ilumina o nosso caminhar, mas ela nos diz também, adverte dos perigos quando a gente não observa, não a observa. Eu peço a Deus que sejamos observadores. O que aconteceu hoje com essa moça aqui? Você sabe por que ela saiu de casa? Glasgow, Escócia. Uma adolescente como muitos, que tinha problemas em casa, revoltadinha. Adolescente geralmente desperta alguma revoltinha com os limites que são impostos pelos pais. Isso acontece com todos. E ela então passou a rejeitar os princípios religiosos da família, e aí um dia diz: eu não quero ser Deus, eu desisto, eu vou embora. Veja, aquela menina foi tomada de tal sentimento revoltoso que ela renunciou à família dela e foi embora. E porque ela estava cheia de um sentimento revoltoso e não quis baixar o seu orgulho e voltar para casa de imediato, quando ela chegou na rua e constatou as dificuldades de viver sozinha, o que ela fez? O orgulho não permitiu que ela voltasse, reconhecesse que tinha tomado uma decisão errada, que tinha brigado de cabeça quente com a mãe, com o pai. Ela não, para manter-se ali no seu propósito, o seu orgulho em alta, resolveu se prostituir e passou anos a fio assim. Peçamos ao Senhor que nas nossas casas, entre os nossos filhos, adolescentes, crianças, seja tão vigoroso o anúncio da palavra por nós pais, e façamos isso com vigor, e façamos isto com gosto. Empenhemos nossa alma em anunciar Jesus dentro da nossa casa mesmo, para os nossos filhos. Seja tão vigoroso esse anúncio, que os nossos filhos não se deixem levar pelas revoltas. Será natural? Sim, porque a carne juvenil, a força dos hormônios juvenis,
deixam os jovens assim, quietos, com desejo constante de demonstrar que já sabem muito, que querem ser dono do próprio nariz deles, e aquilo que vai pará-los e fazê-los nos ouvir é o anúncio vigoroso de Jesus dentro de casa, é o vigor do amor com o qual nós nos relacionamos dentro de casa. É isso que vai sustentá-los e ajudá-los a equilibrar aquela força explosiva que está dentro deles, que é natural, é da idade. Jovem tem uma força explosiva dentro deles. Para que eles consigam controlar isto, uma outra força externa precisa estar também ao lado deles. A força do amor e a força da fé.